Queridos, com muita alegria, desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Quero convidá-los ao texto do qual eu quero tomar base para conciliar o tema. Eu quero ler o textuário que está no Evangelho, segundo escreveu João, apóstolo João, capítulo 3, versículo 16. O texto, os irmãos conhecem de qual salteado, está escrita a seguinte expressão: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Queiram tornar os vossos assentos por bondade. Enquanto eu aproveito a oportunidade para fazer os meus agradecimentos pelo privilégio concedido a mim tão grande de poder participar deste congresso de missões juntamente convosco. E isto é um presente de Deus para a minha vida. E quero agradecer a Ele em primeiro lugar. E obviamente ao pastor José Antônio, presidente desta igreja, a quem tenho grata satisfação de chamá-lo de amigo, pelo respeito mútuo e a consideração. Só tenho que lhe agradecer, pastor, pelo convite, a credibilidade, sua família. Agradecer ao pastor Elimar, primeiro vice-presidente. E em nome deles, agradeço a todo este corpo ministerial. Que Deus continue vos abençoando. Extensivo também a todos os pastores das regiões circunvizinhas. Quero louvar a Deus pela vida do David, pelo carinho, o cuidado na logística e a receptividade da minha chegada. Ao pastor Robson, coordenador de missões, muito obrigado, pastor. E tendo a alegria de rever meu amigo pastor Cleidson, como também o pastor João Lucas e seu companheiro ali de Corumbá. Quero de público transmitir um abraço e dizer da alegria em reencontrá-lo mais uma vez. Queridos, como se trata de um culto de missões, e subentendo na minha ignorância, e que o Congresso de Missões, ele tem um contexto estimulativo. É preparação para mais um ano de combate e restauração dos feridos, pois só quem milita sabe o que é uma batalha, o que é uma guerra. E por mais valente que seja o soldado, ele precisa voltar ao acampamento para ser fortalecido. E com base nisso, eu quero conciliar o tema tão bem sugestivo, quebrando exclusividade. Quando nós lemos o texto em apreço e conciliamos o tema tão bem sugestivo, nós temos uma declaração de dois personagens que marcaram a história do Novo Testamento: apóstolo João, o apóstolo judeu, o apóstolo amigo que palmilhou missões com Jesus.
Obviamente, quando o apóstolo João, ele menciona, ele escreve, os irmãos hão de convir que foi alguns anos após Cristo. Então, o que João não esperava, que ele tinha uma visão judia, criado dentro do contexto da lei, dar-se a ver uma perplexidade na escrita, quando o apóstolo João, ele diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça. Quando João está expressando isso, obviamente ele está admirado deste amor, pois ele apresenta que Deus quebra a exclusividade que os judeus achavam que tinha. E quando nós observamos posteriormente o homem que vivia no sistema enraizado judaizante, o homem que fazia parte da mais severa seita do judaísmo, que eram os fariseus, chamado Paulo, ele agora, entendedor da lei, ele está escrevendo posterior também aos gentios, pois Deus o chamou para ser apóstolo dos gentios. E quando Paulo menciona, se os irmãos observar o contexto, ele está dando resposta a objeções dos judeus. Ele está falando que os judeus pensavam, ele repreende-os, que eles eram exclusivos por conta da circuncisão, da exclusividade. Então Paulo responde a eles que eles estavam enganados, pois só a circuncisão só fazia efeito para quem cumprisse a lei. Como eles não cumpriram, o que valia agora era o interior, a circuncisão do coração. Então, no decorrer da escrita e da carta, veja que na resposta à objeção, ele diz que a partir de Cristo, do amor revelado por Deus através de Cristo, não há mais exclusividade, não há mais judeus nem gregos. Ou seja, agora diante de Deus todos são iguais. Por quê? Porque Deus prova, presente, porque Deus prova o seu amor para conosco. Ele faz um questionamento anterior, ele diz: dificilmente, porém, alguém pode morrer pelo justo. Então ele diz: mas Deus não. Sendo a gente inimigo, fomos reconciliados com ele, quanto mais agora que fomos reconciliados por meio de Jesus Cristo. Paulo estava dizendo: Deus não desiste de nós, o amor não deixa ninguém para trás. Então, quando nós observamos o entender, quero pedir a vossa permissão para contextualizar o tema que Deus deu, Deus amou, que deu o seu Filho. Deus nos amou tanto que entregou. Vejam que Paulo estava falando do que o conhecia, pois os irmãos sabem que desde a promessa que Deus fez a Abraão, ele fez uma promessa em um contexto missionário, transcultural. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Nas entrelinhas, Deus motiva a Abraão para aceitar a proposta. Ele aceita. Então a promessa e a proposta era que desta pessoa Deus ia criar, gerar uma geração santa, um povo diferenciado, que seria o seu povo. Vejam que aqui a geração pecaminosa, a geração de Adão fica para trás.
Vejam que Deus agora propõe uma geração diferenciada. Por isso que o velho tem diferença do novo. O velho fala da geração pecaminosa na maior parte. O novo começa com Abraão, porque Deus gerou a Israel. Então, para os judeus, desde menino, eles eram criados nesta situação: exclusividade. O único povo que tinha um Deus que livra, o único povo que tinha um Deus vivo, o único povo que podia bater no peito e dizer: o nosso Deus guerreia por nós. Era exclusivo, a ponto que o próprio Deus proibiu Israel de coadunar, de fazer aliança com qualquer pagão, com qualquer gentil, com qualquer pessoa que não fosse judeu ou a linhagem de Abraão. Dentro da exclusividade, as bênçãos de Deus era para os judeus, porque Deus amava e Deus provou para com ele. Quando Paulo diz: suportando-os durante 40 anos no deserto, não deixando que as suas vestes envelhecessem. Ou seja, com o passar do tempo, os irmãos vejam que esses judeus, este Israel amado, deteriorou-se, o pecado o corrompeu. Agora eles desobedeceram a Deus. O amor de Deus foi tão grande que os irmãos vejam que Deus enviou mensageiro. No caos de Israel começa a entrar em evidência homens escolhidos. Os irmãos hão de convir que no momento sombrio dos juízes, Deus levanta juízes. O período sombrio de Israel, mas os juízes julgavam, liberava, mas o pecado prevalecia. No segundo ponto crucial, quando há divisão do reino, no reino do norte, Deus entra usando de forma extraordinária os profetas com o oráculo da palavra. Os profetas advertia, exortava a Israel por meio da sua voz, de que Deus usava. Dentro de um contexto, Israel não deu ouvido, apedrejava e matava os que Deus enviava. Cerca de 64 anos antes de Cristo é quando os romanos entram em evidência. O Império Romano entra subjugando Israel, liderando todo a terra na maior parte. Então todas as províncias que os romanos dominavam tinha o critério de fidelidade, tinham que prestar fidelidade a Roma. Então foi neste período, no período do silêncio, que os gregos macedônios, que os romanos sobressaíram sobre os judeus. Então 60 a 64 anos antes de Cristo entra estes romanos, e agora a coisa começa a eclodir, porque dentro de judeus, desde o cativeiro, não havia liberdade, perderam pela desobediência, mas a formação intelectual ainda era: somos exclusivos. Não é à toa que nenhum deles se comunicava com os pagãos. Eu estive pregando em um congresso missionário recentemente em Londres, e a igreja fica num bairro judeu. É incrível a separação dos ortodoxos. Até hoje eles não se misturam. Dificilmente ele fala com quem não é judeu. Eles são fechados, e isso vem de formação. Então agora, antes de Cristo, isso começa a aumentar, porque Roma entra no contexto espiritual, o religioso, melhor dizendo. É quando os romanos começam agora a ser privilegiados por conta do poder. É quando Herodes vai reinar na Palestina, terra de Israel.
E agora Herodes chega para reinar, não é bem aceito, não tem popularidade, mas tinha o aval de Roma e os judeus tinham que se inclinar. Mas Herodes, para ganhar a popularidade, aumentar o ibope, ele atende um pedido sacerdotal, reformar o templo dos judeus, e ele faz com precisão uma reforma arquitetônica, a ponto de até os discípulos, quando olharam, surpreender-se pela grandeza da reforma. Mas aqui alguma coisa de Roma já tira a originalidade do templo, porque algumas portas, alguns pontos do templo tinha nome de personalidade romana, que isso não era aceito. Mas agora o sistema religioso foi contaminado, judeu, pela politização. O contexto político de Roma entra em evidência dentro dos judeus, e agora, para cultuar, tinha que pagar impostos a Roma. O sumo sacerdote, os homens que foram escolhidos para manter viva a chama do amor e da misericórdia dentro de um projeto missionário chamado Israel, se ludibriaram, se envolveram com o poder e preocuparam-se em ter herança, cujo Deus disse: vocês levitas não podem ter herança, a vossa herança é o Senhor. Mas o contexto se abriu de uma forma tamanha que o sumo sacerdote torna-se a terceira pessoa mais importante da Palestina no contexto sociopolítico religioso. Por isso que Lucas, quando vai mencionar, ele coloca Herodes, o rei, Pôncio Pilatos, o procurador de Roma, e Anás e Caifás, sumos sacerdotes naquele tempo. Eles entram na lista da maior parte. Portanto, agora o sistema esqueceu do projeto e entra em vigor o período de jogo de interesse. Não havia mais compaixão, não havia mais amor nem misericórdia. Agora tudo funcionava na maior parte, toma lá e me dá cá. A justiça foi deixada de lado. Então, se eu tivesse um comércio produtivo, eu me tornaria um membro dos saduceus, que era o grupo religioso partidário do sumo sacerdote. Isso implica dizer que foi nesse interim que eclode dentro dos judeus os grupos religiosos de uma forma expressiva. Os saduceus era o grupo sacerdotal. Quem era o líder? O sumo sacerdote e todos da sua cúpula. Os saduceus era quem mandava, eles tinham o poder. Mas o interessante, não bastava só ser levita para fazer parte deste grupo, tinha que ter influência, tinha que ter capital, tinha que ter terras. Este grupo eram formados dos sacerdotes latifundiários, os sacerdotes e sumo sacerdote da alta cúpula judia. Os homens que tinham dinheiro e tinham poder, eram eles que agora mandavam, eles davam as diretrizes. Do outro lado vinha o grupo dos fariseus. Cada um queria ganhar a população com as suas teses, como hoje ainda se faz politicamente. Então os fariseus, o próprio Paulo disse, diferenciava dos saduceus. Era mais rígido, era mais duro, exigia mais a questão da pureza. Portanto, discordava de pontos de vista da cúpula dos saduceus. Os saduceus não acreditavam em espírito, nem anjos, nem ressurreição. Eles não acreditavam na tradição oral de pai para filho, só acreditavam no que estava escrito. Já os fariseus acreditavam na tradição moral, porém estava no segundo escalão.
quando nós observamos o que acontecia antes de Cristo, a gente vai entender porque o amor foi deixado de lado. A exclusividade engodou o coração dos judeus, ou seja, primeiro no topo geográfico, eles dividiram os lugares santos dentro da Palestina. Para eles, o centro de tudo no contexto espiritual era o templo. O templo era a casa do Senhor e tudo mais sagrado era o templo. Em segundo lugar, vinha Jerusalém, a cidade do grande rei. Em terceiro lugar, vinha a Judeia, região do templo e região de Jerusalém. Esses três aspectos era que tinha direito ao espiritual. Depois, no gráfico que eles montavam, se fosse hoje, vinha a região de Samaria. A região de Samaria era desprezível. Para eles, ali não tinha santo, havia uma mistura, havia uma quebra da lei, e eles tornavam os samaritanos impuros. Em terceiro, vinha neste ponto a Galileia, fronteira com a Sírio-Fenícia, fronteira com os pagãos. Então eles diziam que os galileus, judeus, palestinos, se contaminavam com a impureza dos sírio-fenícios, dos pagãos, e não usavam o fervor da lei. Então eles descartavam Samaria e Galileia. Eles se baseavam na Judeia, em Jerusalém e no templo. Para eles, isto era o santo, era o direito dos puros. Portanto, a falta de amor e a visão da lei, eles deixam de lado e começam a segregação social. É aqui que o projeto perde a visão missionária. Ele segrega as pessoas. Para eles, só tinha direito ao milagre a cúpula, os saduceus e todos que estivesse neste grupo. Em segundo, eles consideravam os sacerdotes fariseus que deles vinha os escribas e também os levitas. Estes eram puros. Os irmãos hão de convir que eles tanto segregavam as pessoas que proibia todos os que eles achavam puro de se relacionar com o que eles decidiam ser impuro. É aqui que começa a coisa a apertar, porque eles tornam impuro todos os palestinos ou judeus palestinos que não faziam parte desta cúpula e desta região. Em primeiro lugar, eles desprezavam os analfabetos. Para eles, analfabeto era maldição, porque a lei dizia: maldito é todo que não conhece a lei. Portanto, eles defendiam: se não sabe ler, não conhece a lei, e se não conhece a lei, é maldito. Em segundo lugar, vinha a tradição da lei, que todos que tivessem deformidade física era sinônimo de maldição. Então qualquer pessoa portadora de deficiência física era maldito, não era alcançado pelo amor de Deus. Em terceiro lugar, vinha a profissão. Qualquer judeu que tivesse uma profissão que a cúpula não achasse ser legítima e pura, eles diziam que eram descartável. Aí entrava cobrador de impostos, aí entrava prostituta, aí entrava todas as profissões que eles julgavam não merecedora. E abaixo disto vinha a pior coisa: os gentios, os pagãos. Vejam aonde a gente estava no gráfico da exclusividade. Ou seja, se eles diziam que um judeu puro não podia entrar na casa de um judeu que fosse cobrador de imposto, que era impuro, se eles proibiam um judeu que eles julgavam puro entrar ou sentar na mesa ou em algum lugar que tivesse um analfabeto, imagina os gentios. Eles diziam, e o próprio Deus disse, que eles não podiam contactar nem se relacionar com os gentios, com os pagãos. Ou seja,
para eles, nós gentios estávamos religiosamente banidos e também espiritualmente mortos. A gente, como pagãos, como gentios, não estava na visão do projeto segundo a cúpula do judaísmo. Estávamos fora de qualquer circunstância. Por exemplo, na visão da exclusividade, jamais pastor Robson seria coordenador de missão. Jamais Genival Bento estava com este privilégio, porque somos pretos, a nossa pele já dizia, são impuros, são contamináveis, são descartados. Ou seja, isto era a visão. Então, quando eles deturparam, ficaram tão cegos que perderam o amor pelo projeto missionário. A lei. Israel é o maior projeto missionário, o berço espiritual para ganhar as nações, mas perderam o foco. Veja que quando eles perderam o foco, aí a Bíblia diz que Deus resolveu restaurar Israel, restaurar o projeto. E o que é que Deus faz? Investe no projeto o melhor que ele tem. Quem? Jesus, o seu único filho. Para quê? Para restaurar Israel. Mas desde a notícia que Jesus nasceu, Israel estava tão deteriorado através da cúpula que lia a lei, mas não levava em conta. A lei testificava de Jesus. Jesus veio, mas eles rejeitaram. Os judeus rejeitaram a justiça. Paulo diz, vocês não têm desculpa no tema, são indesculpáveis, porque vocês rejeitaram o amor e a justiça de Deus. Isso implica dizer que agora o sistema bloqueia. Então Deus começa a usar Jesus. Para quê? Para restaurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vejam que até aqui os gentios estavam excluídos, estavam banidos religiosamente e mortos espiritualmente. Aí o de Jesus começa a fazer milagres entre os judeus, não entre gentios. Porém, Jesus vai começar por onde o sistema bloqueava. Todos que o sistema religioso, dentro da visão judia, dentro da Palestina, chamava descartados, impuros, é por onde Jesus começa, pelos judeus descartados da religião. Vejam que ele começa pregando nos confins de Zebulon e Naftali. Os confins é o limite, é a fronteira da parte miserável que era a Galileia, a fronteira com os pagãos. Jesus começa a pregar o evangelho, a nova de grande alegria, que iria transformar corações e iria propagar o verdadeiro amor aos corações. Então Jesus vai impactar o sistema, porque Jesus começa a dar esperança a quem não tinha. Jesus vai para um casamento que alguém do sistema não tinha coragem de ir pela exclusividade, e Jesus naquele casamento de pobre opera o primeiro milagre. Senhor, faltou vinho, a família é pobre. Aí Jesus transforma água em vinho naquele casamento. A notícia começa a se espalhar na região do norte. Jesus não para por aí. Agora Jesus vai pregando para as pessoas descartadas o evangelho de resgate, um evangelho de amor, diferenciando da visão do sistema corrompido da exclusividade. Então a notícia vai correndo, a notícia vai chegar em Jerusalém, na base do sistema. Como a notícia chega, conjecturando o norte, a Palestina, o norte está
pegando fogo. O que é que está acontecendo? O Jesus, o profeta, o mestre da Galileia, está fazendo o que ninguém nunca fez. O que é que ele está fazendo? Ele está dando esperança a quem não tem. Ele está pregando amor aos corações e está fazendo milagre. Mas que milagre! Ele chega e as coisas acontecem. O cego está voltando a enxergar num praça pública. O mudo está falando, está cantando louvores ao nome de Deus. O coxo está sendo levantado e até morto, podrecido, ele está fazendo voltar a viver. E está pregando no nome do Deus de Israel, dizendo que ele foi enviado para isso. O sistema não aceita a proposta de amor. Vejam que Jesus cada vez mais vai juntando multidão. Mas o que é que o sistema faz? Tenta abafar Jesus, dizendo que Jesus não é o original, que Jesus é um impostor, que Jesus é um herege. Então por isso que eles enviavam os peritos da lei. Quem era os peritos? Imagina o maior conhecedor de teologia entre nós. Tem alguém aqui que entende, quero reverenciá-lo. E ele é perito, ele entende mais do que os outros. Então os saduceus davam ordem aos fariseus: mande os peritos. Ele é lá do norte, é da Galileia, ele deve errar em algum ponto da lei. Aí os peritos iam a Jesus questionar a originalidade, faziam pergunta da lei na lata. Jesus dava a resposta e ainda dava a indireta. Eles baixavam a cabeça e saía já convertido pelo poder da palavra do Evangelho de Cristo. Então isso vai dando esperança, e quem não era acreditável era acreditado agora. Quem era descartado, ele estava resgatando para o projeto de novo. E para piorar, o amor de Deus, tendo em vista que os judeus rejeitaram a justiça e o amor, a coisa vai chegar diferente em Jerusalém. O que é que está acontecendo? Ele já cruzou a fronteira e está pregando até para gentio. Mas como diz a Bíblia, que ele cruzou a fronteira sírio-fenícia, e quando ia com os discípulos, uma mulher cananeia, uma pagã, uma morta no sistema, vai atrás gritando: Senhor Jesus, tem misericórdia, a minha filha está demasiadamente enferma, endemoniada, atende-me. Veja que Jesus não dá a mínima atenção. A mulher vai insistindo, a mulher vai falando, Jesus não está nem aí. Perturbaram-se os discípulos, foram a ele e disseram: mestre, atende, já está fazendo raiva demais. Jesus disse a eles: eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel, não a eles. Mas os discípulos disseram: vou conjecturar, filha, desista, você é pagão, você é gentil. Até os discípulos tinham exclusividade na visão. Você é gentia, tem para você não, você não tem direito, isso é só para judeu. Aí a mulher não desistiu, eles não desanimaram, ela continuava: Senhor, me atende. Botava a cara no chão, se levantava, corria atrás. Aí Pedro disse: tem jeito não, Senhor, para, atende ela. Jesus para e volta para ela e diz: filha, não é lícito tirar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Ela olhou e disse: sim, Deus, eu sei, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas da mesa do seu dono. Que mais? Jesus olha para ela e diz: ó filha, nem em Israel eu vi tanta fé. Vai e seja feito conforme a tua fé. Agora os gentios começaram a receber o milagre que a religião proibia. Isso vai perturbando o sistema, porque cada dia o nome dos gentios ia entrando em cena. Ele vai para Jerusalém, e quando vai voltar para Galileia, a Bíblia diz que era preciso ele passar pela região de Samaria, porque tinha que cruzar. E para o sistema, Samaria jamais ia ser evangelizada.
estava fora do projeto. Veja que eles proibiam qualquer, isso era de pequeno, qualquer criança samaritana já sabia que era desprezada pelo judeu, crescia com isso. Quando ele chega na cidade de Sicá, na região de Samaria, ele senta perto de um poço. E vem uma mulher descartada, que nem direito de adorar em Jerusalém tinha, e era judia. Ele olha para ela e diz: dai-me de beber. Foi tão impactante, gente, que a mulher não esperava. Como podes, tu sendo judeu, falar comigo que sou mulher samaritana? Se tu soubesse quem fala contigo, tu me daria de beber desta água, e eu te daria água viva, que nunca mais voltaria a ter sede. A mulher disse: mas tu és maior do que o nosso pai Jacó? Veja que ela era judia, que bebeu desse poço, ele, seus filhos e seu gado. Ela disse: eu sei que quando o Messias, o Cristo vier, vai falar para a gente essas coisas. Eu sou, filha, sou eu que falo com você. Vai chamar o teu marido. Eu não tenho marido, disseste bem. Já tivesse 5. Muitas vezes a gente desiste da pessoa pelo um erro. O amor é mais do que isso, gente. A mulher já teve 5 e Jesus não passou na cara. Eu não desisto de você, vai. Eu sei que o agora que você tem não é seu marido, mas eu não desisto de você. O sistema talvez só perdoava 5 vezes. Quando alguém erra, errou 2 vezes, é excluído, gente. Pedro, como nasceu nisso, disse: Senhor, quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e eu devo perdoar? 7 vezes? Jesus disse: eu te digo, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. O amor vai além, esse amor de Deus. O amor de Deus é maior do que os nossos fracassos, é maior do que os nossos erros. Paulo disse: se quando a gente era inimigo, está no tema, ele teve a coragem de se reconciliar sendo o inimigo dele, imagina agora. Então diga para quem está ao seu lado: quando Deus gosta, filho, já era. Pode até fazer biquinho, pode até fazer bochecha, mas vai ter que encarar, vai ter que engolir, porque é Deus que gosta. Fazer o que? É Deus que gosta. Outro dia eu estava jantando, almoçando na churrascaria, e um garçom veio para servir rodízio. Tinha alguns irmãos com a gente. Quando parou de frente a mim, olhou, quando o pastor Genival Bento, aí ele disse: ué, o senhor é o pastor Genival Bento? Sou. Mas por quê? Ele parou, olhou do pé à cabeça e disse: eu pensei que era diferente. Como? Ele disse: tanta gente mais arrumadinho, mais branquinho, e Deus foi dar essa unção ao senhor? E eu ri. Quando Deus gosta, já era. Aí tentaram agora coibir Jesus. Veja que o capítulo 23 de Mateus registra algo extraordinário. Ele termina com a lamentação de Cristo. Nem os discípulos, gente, depois de 3 anos, acreditavam que a gente fosse incluso no projeto. No projeto do Antigo Testamento, na visão religiosa, a gente estava fora. Aí Jesus sobe ao Monte das Oliveiras e lamenta, diz: ó Jerusalém,
Tu que apedrejas e mata os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te juntar debaixo das minhas asas como a galinha junta os seus pintainhos, e você não quis. Quando Mateus chega no capítulo 24, ele registra como presente, testemunha ocular, um discurso duro em Jerusalém. Veja que o capítulo 24, Jesus começa a pertrar o negócio, juízo, julgamento. No capítulo 25, ele fala sobre o arrebatamento, sobre a preparação, batendo de cara com o sistema, porque a cúpula não acreditava em vida após a morte, e ele prega que existia. Quando chega no capítulo 26, Mateus diz, e acabando ele de ensinar ou pregar essas coisas, provocou um ódio tão grande no sistema, que fizeram uma reunião urgencial. E aonde foi a reunião? Na casa do sumo sacerdote Caifás. E quem foi que ele convidou? Se fosse hoje, o pastor presidente convidou os dirigentes de congregação, os pastores do campo, que estava lá, os principais sacerdotes, toda a diretoria, estavam os anciões do povo e os principais do povo. Reunião urgencial, aqui, qual é a pauta? Parar Jesus, parar o projeto. E o que é que a gente vai fazer? Pará-lo. E lutar, não adianta mais só prender, agora a gente tem que matá-lo. Aí Mateus diz, deliberaram naquela noite, naquele dia, matar Jesus. A traição. Mas o que é que vai acontecer? A gente tem que matar ele de uma forma absurda, a ponto de que essa raça que ele está levantando desapareça. São hereges, imundos, não são merecedores. Rejeitaram Jesus. É aqui que Paulo, quando escreve à igreja de Efésios, veja que ele diz para os gentios, isso é gentios que ele estava escrevendo. Ele diz, olha, até aqui vocês estavam mortos. Vocês viviam sem vida, debaixo da ira do mal. Vocês não eram ninguém. Paulo disse à igreja gentia de Éfeso, até aqui vocês não valiam nada, longe de Deus, sem esperança. Mas Deus, pelo amor supremo que Ele tem, por meio de Jesus Cristo, reconciliou vocês com Ele. Porque vocês foram salvos não por atitude humana, mas foi por quê? Pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é presente de Deus, é dom de Deus. Foi Ele que quis presentear vocês. Foi aqui que quando Jesus foi rechaçado, excluído, rejeitado, esse amor entra, gente. Nem os discípulos esperavam. Aí Paulo diz, vocês não têm desculpa de desistir, nem de fazer. Por quê? Porque Deus prova o seu amor por nós, sendo a gente ainda pecadores. Amar quem ama a gente é fácil, mas amar o inimigo é mais difícil. Ele nos amou quando a gente era inimigo dele. E o que é que ele fez? Ele entregou. Ele podia livrar, mas ele deu. Ele entregou o seu filho único para morrer por vocês, para morrer por nós. E Deus entrega ele para a gente poder entrar. Veja que quando você lê o capítulo 11 aos Romanos, versículo 25, você lê o capítulo 24, Paulo é incisivo, ele diz que nós fomos escolhidos contra a própria natureza. Fomos cortados do natural zambujeiro, não prestava. E contra tudo e contra todo, Deus nos amou e nos escolheu. E ele diz, como os judeus rejeitaram, aí resolveu Deus endurecer o coração do Israel para a gente entrar. Aí o que é que ele faz? Eu pago. A palavra graça, quando Paulo escreve, está no original, Gizolomai, da entrada no livro de contas.
é um termo monetário. É quando Deus olhou o livro, a gente estava lá. Pastor José Antônio, não tinha nem o título de pastor, morto, excluído dos milagres e das bênçãos, impuro. Quando Deus olha, tinha uma relação de Sinop lá, uma relação de Corumbá, uma relação de Alagoas, e no final a dívida é alta, é impagável. Graça é favor imerecido. Quando o inferno pensou que a gente não valia mais nada, aí Deus disse: eu vou investir $1 milhão neles, eu vou pagar, eu vou dar o meu filho para que eles possam ter direito à vida, que eles possam ter direito à vida. Diga para quem está ao seu lado: você não valia nada, mas o amor de Deus te alcançou. E o que é que os judeus fazem, gente? Eles usam todo tipo de ilegalidade para Cristo, para parar o projeto. Primeiro, eles julgam Jesus durante a noite, a lei proibia. Segundo, a lei dizia, tanto romana como judeu, que qualquer um que fosse julgado era durante o dia, e se fosse condenado, tinha direito à defesa. Jesus não teve direito à defesa. Eles conseguem condenar Jesus com crime político, porque o crime religioso não dava cruz, eram chicotadas. Mas eles queriam acabar com o projeto, queira ou que não, de uma vez por toda. E eles condenam Jesus como impostor, inimigo do Estado. Pilatos fez de tudo para livrá-lo, mas não conseguiu. Condenaram a morte de cruz. Entregaram ele ao quartel-general de Roma, lá na Judéia. Dilaceraram, chicotearam. Quem de nós que somos pai, suportaríamos ver os nossos filhos massacrados por causa dos nossos inimigos? Isso é amor, gente. O pior é que Deus poderia tirá-lo de lá, mas Deus sabia que se fizesse isso, ai dos pretos, ai dos desacreditados, ai de nós. Eles fazem de tudo para tirar Jesus da história. O projeto era esse. 9 horas da manhã, crucifica-o. Meio-dia, Jesus pendurado na cruz, massacrado. O sol escurece. Quando o sol escurece, já há medo. Alguém já diz verdadeiramente: Ele é filho de Deus. Ele é 3 horas da tarde, a 9ª no calendário judaico. Jesus dá o brado, dilacerado: Pai, está feito, Pai. Está pago, Pai. A dívida foi sanada. Eles agora estão livres. Não devem mais nada, Pai. A ordem vem. Amanhã é sábado. É o grande dia da preparação. Então as últimas 3 horas foi dolorida, porque até 6 da noite da sexta-feira não podia um crucificado estar vivo e nem na cruz. Aí a ordem veio: quebra os ossos. Quando os soldados chegaram lá, os 2 ainda estavam vivos. Quebraram os ossos, mas para cumprir a profecia, quando olharam para Jesus, estava morto. Aí um soldado o que é que faz? Pega uma lança de guerra e empurra
no lado do corpo de Jesus que vara no outro. É aqui que o médico Florence, José Antônio Lorente, em uma visão, ele descreve no texto que se fosse fazer uma avaliação, o couro cabeludo de Jesus estava encharcado de furos e sangue por conta dos grampos de espinhos da coroa. Os joelhos com hematoma, as mãos com hematoma e rasgos profundos na mão, como se estivesse sustentando o peso do corpo. Ele diz que naquela entrada de lança começou a estragar o rins, rasgou o fígado, passou pelo intestino, rasgou a membrana que envolve o coração e varou no outro lado. Quando o soldado puxou de volta, veio rasgando todas as artérias. Aí o motivo de vir sangue e água quando a lança foi puxada. Mas ele não desistiu. Está consumado, Pai. O véu se rasgou. A exclusividade dos judeus se acabou ali. Só podia um homem entrar uma vez por ano se tivesse limpo. Agora o amor de Deus tira a exclusividade dos judeus, rasga o véu de alto a baixo. Agora está livre. Agora está livre. Agora o gentil vai poder adorar. O gentil vai poder entrar. Então olha para quem está ao teu lado. Diga: o véu foi rasgado. O projeto não morreu. Diga: vai entrar para adorar ou vai ficar olhando? Vai entrar comigo ou vai ficar orando? Quem tem fé, quem acredita, levanta a mão e diz: o véu foi rasgado. Eu vou entrar. Eu vou adorar. Porque eu fui alcançado por este amor. Veja que o texto diz que ele desce. Enquanto discutiam, ele desce a mais baixa profundeza. E o que é que ele pega cativo? O cativeiro. O cativo leva cativo o cativeiro. Ou seja, ele desce lá embaixo. Vamos dentro do texto. Ele desce na mais profundeza parte da terra, aonde as almas eram presas, aonde o cativeiro estava. Eu acho lindo, porque a Bíblia diz que ele não só leva os cativos, ele pega a cadeia com tudo, ele pega o lugar de escravidão com tudo, leva cativo o cativeiro. Agora não tem mais cativeiro aqui. Agora eu vou quebrar tudo e vou levar para o alto. Agora quem morre em mim não desce mais, só sobe, só sobe, só sobe, só sobe. A notícia chega no sistema. 10ª hora, 4 horas da tarde. Sabe qual era o propósito maior? Era que para eles, os irmãos sabem, que até 6 horas o corpo ainda podia estar pendurado. Se até 6 horas da noite não aparecesse ninguém para tirar o corpo, ele ia ser enterrado como indigente. E a palavra indigente é o estado mais miserável de um ser humano. Quando o indigente é enterrado, o propósito é: sai da história. Não tem pai, não tem mãe, acabou, ninguém sabe de onde veio nem para onde foi. Não tem origem. Então se Jesus depois das 6, até 6, não fosse tirado, o propósito do sistema é esse: vai para a vala. Vamos enterrar na vala como? 4 horas da tarde, 10ª hora. Ainda está lá, tá? Só falta 2 horas para ir para a vala. Não apareceu um discípulo. O João que estava perto já não está mais. 10ª hora, 5 horas da tarde. Ainda está pendurado, tá? Só falta 1 hora para ir para a vala, acabar tudo. Mateus 57, 27. Aí Mateus diz que no cair da tarde, ou no fim da tarde, era o horário de 5 às 6, a última hora. Aí ele diz que na última hora, no cair da tarde, aparece um discípulo, um missionário anônimo, que entra aqui na história, chamado José de Arimateia. Quando o sistema já vibrava, só tem 1 hora para ir para a vala.
Aí José aparece. Vai a Pôncio Pilato, governador, ele era rico, e diz: Pilatos, eu quero te pedir um favor. Pois não, José? Me dá aquele corpo que ninguém quer lá na cruz. Que o corpo de Jesus, o que está no meio. Gente, para o sistema, para os discípulos, para todo mundo, Jesus era um cadáver. João diz que José de Arimateia e Nicodemos acreditaram em um cadáver. Investiram no projeto missionário quando ainda estava como cadáver. Investiram tudo de melhor, tirá-lo da cruz. Na última hora, envolveram num pano de linho limpo, embalsamaram, que João diz que era muito caro, o que eles puseram no corpo de Jesus e colocaram num túmulo novo. Ou seja, ele não foi para a vala. Então olha para quem está ao teu lado e diga: é projeto de Deus? Pergunta a ele: é projeto missionário de Deus? Diga: esquece a vala. Projeto de Deus não desce para a vala não, filho. Mas a hora está acabando. Mas se é de Deus não vai não. Até nos acréscimos Deus faz acontecer, mas para a vala não vai. Então bate no peito e diz: quem pensava que eu ia para a vala quebrou a cara. Eu não vou para a vala. Eu sou um projeto de Deus. Eu tenho história. A notícia chegou. Foi para a vala? Foi não. Apareceu José, rico, tirou o corpo dele da cruz e botou no túmulo. No dia seguinte, os principais sacerdotes foram para Pilatos e disseram: ele agora não está mais na cruz, está no túmulo. Já que ele não foi para a vala, vamos deixar ele apodrecer lá dentro. Aí foram para Pilatos e disseram: ele disse que no terceiro dia ia ressuscitar. Queremos ajuda, colocar vigia, para que não aconteça que o discípulo rouba o corpo dele e o povo pensa que ele está vivo. Eles queriam tirar de tudo a história de Jesus. Aí Pilatos diz: a escolta está aí, faça o que vocês quiserem. Aí eles pegaram cerca de 10 a 30 soldados, que eram a escolta, levaram para passar 3 dias vigiando. Pegaram o lacre imperial e lacraram a pedra que José deixou encostada. A Bíblia diz que quando José sepultou Jesus, Mateus diz que ele rolou uma pedra grande e deixou no túmulo encostada. Agora os principais sacerdotes, para Jesus apodrecer lá dentro, colocaram o lacre. O lacre era símbolo do império. Ninguém que tivesse juízo tocava ali. Então o primeiro dia foi um desastre. A notícia foi crucial. Morreu. Segundo dia, a notícia chegou. Enquanto a pedra estava encostada, ainda tinha esperança. Agora está lacrada e tem vigia, tem soldado. Nem um pássaro cantava. Diz o hino, nem um som se ouvia. Os discípulos abandonaram. Veio amanhã do terceiro dia. Quando para o sistema o projeto apodreceu. Quando para o sistema o projeto missionário desapareceu da história. Eu vou dizer o que eu já disse. Eu gosto de falar, se eu pudesse pregava a cruz todo dia. Vocês viram quantos milhões foram investidos por uma escola de samba nesse ano? Em São Paulo. Ela levou para o sambódromo essa história aqui da ressurreição, morte. A morte e o inferno e Jesus levaram para o sambódromo de São Paulo. Milhões investidos para provar que Jesus estava morto. Veja que quando eles terminaram a apresentação com um figurino excepcional, Jesus terminou morto, caído, e a morte e o inferno pulando. E isso virou notícia, porque a televisão foi lá, filmou, entrevistou o líder. Ele disse: cumprimos o nosso objetivo. E a notícia começou a espalhar na internet, na TV, no Brasil e no mundo. Só dava essa notícia, todo mundo parava para ver. Mas diga para quem está ao seu lado: foi fake news. Porque a minha Bíblia diz que na manhã do terceiro dia, o Deus de amor resolveu quebrar o lacre. Resolveu tirar a pedra da porta do túmulo.
A Bíblia diz que no outro dia de manhãzinha Maria Madalena vai ao sepulcro. Quando chega lá, parecia que tinha dado um terremoto. Por causa de nós a terra tremeu. Os soldados desmaiaram. A pedra que José deixou já não estava mais na porta, estava revolvida. O lacre estava quebrado. E quando olharam, o túmulo estava vazio. Aí 2 homens com semelhança de relâmpago chegaram e disseram: o que é que vocês estão procurando? A Jesus, o nosso mestre. Ele não está mais aqui não. Ele já cumpriu o que disse. Ele já ressuscitou. Ele já está vivo. O projeto está vivo. O projeto está vivo. Diga para quem está ao teu lado: o projeto está vivo. A pedra não sustentou, o lacre não sustentou, os soldados não o conteram. O amor de Deus, por isso que Paulo disse que Ele nos amou de uma tal maneira que deu. Se nós morremos com Ele fomos ressuscitados. Se Ele nos amou, a gente ainda é pecador. Quando Ele nos amou, quando a gente não prestava, imagina agora, depois que Ele nos reconciliou. Pensa que Ele vai desistir de você só assim? Vai não, agora já era, meu filho. Ele não desiste mais, Ele não desiste mais, porque Ele te amou quando você não prestava. O que eu acho lindo é o que Ele faz, o que a gente deveria fazer como missionário. Eu não estou em um culto de circulação, estou em culto de missões, conscientização. O que eu acho lindo é que quando Ele ressuscita, agora Deus, totalmente ressuscitado, a notícia, os missionários desistiram, desacreditaram. Ora, se Ele amou quando não prestava, imagina depois da reconciliação. Tomé está dizendo que não acredita nem a pau que o Senhor está vivo. Aquele Pedro que dizia da vida, já voltou a pescar, ainda está com a cara feia, murmurando. Aqueles 2 discípulos que gostavam do Senhor de Emaús, esperaram até o 3º dia, já arrumaram a mala e desistiram do campo. Disseram que não vale a pena. Aí o que é que Jesus faz? Coloca o pé na poeira para ir buscá-los. Ressuscitado, gente. Será que é amor? A gente costuma desistir das pessoas facilmente. Às vezes chora com a gente, evangeliza com a gente, e às vezes erra. Primeira coisa é excluir, é deixar para lá. Jesus não fez isso, gente. Ele vai atrás dos discípulos. E quando entra na conversa, os discípulos estavam metendo a madeira. O que é que vocês estão conversando aí? Por acaso tu és o único estrangeiro aqui na região? Não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Não. Sobre Jesus o Nazareno, o que é que houve? Um varão poderoso em obra. A gente pensava que era Ele que iria redimir a gente. Estamos decepcionados. Se bem que algumas mulheres disseram que já é o 3º dia, Ele está vivo, mas dá para acreditar não. E Jesus não desistiu, gente. Andou com eles até Emaú, até o sol escurecer, animando ele, restaurando ele. Quando vai chegando perto de Emaús, a Bíblia diz que o sol declinou. Quando o sol declinou, chegaram em Emaús. Aí os discípulos entraram para Emaús e Ele passou direto. Como os discípulos não entendiam, disseram: ei, dorme aqui, o sol já declinou, é perigoso andar essa hora. Jesus entrou. Quando chega na casa deles: vocês têm alguma coisa para comer? Tem pão, me dá aí. E um detalhe, no partir, abriram os olhos. Num detalhe, quem tinha desistido foi recuperado. Quando olharam para frente, Ele não estava mais. Olharam para o outro e disseram: era o mestre, era o mestre. Por isso que quando Ele falava, o nosso coração queimaram. Na hora, voltaram a ter coragem, arrumaram a mala, tiveram mais medo do sistema nem dos ladrões. Na mesma noite voltaram para o campo de Jerusalém. Vamos voltar, vamos desistir não. Já chegaram gritando: Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele foi atrás de nós, não dá para desistir. Eu achei lindo
Você sabe quanto o exército americano investiu na guerra do Iraque, do Afeganistão, para equipar um soldado? Para equipar um soldado, cerca de 17 mil dólares. Na nossa moeda hoje dá quase 70 mil reais para equipar um só soldado. Eu tenho um amigo que é exército de lá, é sargento, e eu fui parabenizar que ele foi para a guerra do Afeganistão pela coragem. Ele disse: Bento, a coragem não é quando a gente vai para a guerra, a coragem é se alistar. Por quê? Porque quando a gente se alista, a gente já morre ali. Porque a nossa vida já não tem mais valor. A gente só vai viver para duas coisas. Para quê? Para a pátria e para proteger o amigo e os cidadãos da nossa pátria. A nossa vida já não é mais prioridade. Ele disse: Geno, nós somos preparados para não desistir um do outro. Por mais dura que for a guerra, eu não posso deixar um amigo para trás. Me ajuda aqui, companheiro, com todo respeito ético, pastor, só para ilustrar, missões. Ele disse: Bento, às vezes a gente vai para a guerra, imagina, 17 mil dólares só para equipar, do capacete ao conturno. 70 mil reais, se fosse hoje. Ele disse: tem hora que a gente vai para a guerra, um vai mais na frente e o outro vai atrás, vai andando. Daqui a pouco ele pisa num campo minado e a bomba explode. Quando a bomba explode, a gente só vê o corpo dele subir. Quando ele desce, Bento, já desce sem perna, ferido, caído no chão. Quando a gente olha, o sangue está correndo, está ferido. A razão diz: não presta mais não, deixa ele para lá. Mas a preparação diz: eu não posso desistir. Chega perto, ainda está respirando? Tá. Então coloca no ombro. Ainda presta. Leva para o acampamento, não deixa ele para trás. Isso é missão, gente. Desde que nós nos alistamos, não vivemos mais para nós. É pela nação e pelo amigo e pela pátria. Cerca de 50 anos depois de Cristo, depois da ascensão de Cristo, vai uns 20 a 30 anos, quando o sistema quis pensar que a história tinha se acabado. Abra sua Bíblia aí, em Malaquias, ou no último livro do Velho Testamento. Eu não sei se a sua tem, mas é comum ter. Na sua, tem uma página em branco? Tem uma página em branco? Fica olhando para ela, a divisão, tem uma página em branco? Eles queriam isso, já ia terminar aqui, ó. Não era para ser novo, era o fim, acabou, fim, página em branco. Agora quando você vira a página branca, o Espírito Santo capacita Mateus para dizer que o projeto está vivo. A função, o desejo do sistema era tirar a genealogia, era tirar a história. Quando você vira a página, queira ler ou que não, seja cético, seja ateu, seja incrédulo, mas se passar a página, vai ter que encarar. Mateus colocou lá: geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A primeira coisa é a genealogia. É a raiz, é a origem. Aí ele começa dizendo: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos, Judá gerou a Perez, Perez gerou a Esdron, Esdron gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed a Jessé, Jessé a Davi, Davi a Salomão, Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias gerou a Asa, Asa a Josafá, Josafá Jorão, Jorão gerou Uzia, Uzia gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias e Josias gerou a Jeconia. Acabou não, depois do exílio babilônico, Jeconia gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúda, Abiúda a Eliaquim, Eliaquim gerou a Eliasar, Eliasar Zadok, Zadok gerou a Azor, Azor gerou a Eliúda, Eliúda a Eliasar, Eliasar Matã, Matã Jacó, e Jacó José, o qual foi marido de Maria, da qual nasceu Jesus, 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 o Messias, ele nasceu, o projeto está vivo.
Fique de pé. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. No Velho Testamento a gente não estava. Virou a página. Aí você já vê os discípulos assustados. Veja que o próprio João diz que Deus amou de tal, ele se assustou, não acreditava. Veja que Pedro, quando foi mandado para a casa de Cornélio, disse: Senhor, vou não, eu nunca comi nada imundo. Não chame imundo que eu purifiquei. Depois da página branca, Jesus purificou o que não prestava. Aí Pedro, quando chega na casa de Cornélio, o que ele não esperava acontecer, o Espírito Santo tomou conta dos gentios. Pedro arregalou o olho com os judeus e disseram: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoa. Até os pagãos, até os gentios estão recebendo o Espírito Santo de Deus. Ei, não dá para desistir, não dá para desistir. Ele te amou quando você não prestava, ele não vai desistir de você agora. Pastor Zé Antônio, o senhor me conhece, me ajuda, me permita. Se você está perto de um crente do mesmo sexo, chegou nessa abertura de congresso missionário e não sabe como ele chegou, como ele está, se você puder, com todo respeito eclesiástico, vira para ele assim como eu estou, com todo respeito, com o meu amigo pastor Zé Antônio. Olha para ele assim, não olha para mim não, olha para ele. E diga para ele: não quero nem saber. Mas fala firme, diga: não quero nem saber. Estou nem aí como você começou esse congresso. Quero saber como você vai sair. Diga: sei que vou sair renovado, vou sair sarado. Diga: me faz um favor, se depois desse congresso missionário tu vê que alguém desistiu de mim e que eu ia desistir de Deus, dá um recado a ele, diga que ele quebrou a cara, porque Deus me amou quando eu não prestava. Imagina agora, já era, filho, já era. Olha para ele e diz: se depender de mim, fala bem forte, se depender de mim, você não vai ficar para trás. Está aqui o meu ombro, abraça ele. Chora um pouquinho com ele, chora um pouquinho com ela. Nós estamos em um congresso de missões. Talvez tenha soldado que chegou ferido aí pertinho de você. Chegou com o sangue correndo, querendo desistir. Talvez chegou alguém abandonado aí, desprezado. Mas diga para ele: você não vai ficar para trás. Quando a trombeta tocar, você vai junto comigo. Eu vou te carregar no ombro se for preciso, mas você não vai ficar para trás. Tem alguém para Jesus? Tem algum ferido? Se tem alguém ferido aí perto de você, empresta teu ombro. Tem alguém que desistiu? Tem alguém que chorava com a gente e desistiu? A tônica é essa, gente. Se Deus não desistiu de você quando você era inimigo, Paulo estava querendo dizer isso. Imagina agora que ele te reconciliou com ele. Ele não vai desistir de você. Tem alguém não crente ou afastado que quer aceitar Jesus nessa noite? Se tem, me dá um sinal. A primeira pessoa, onde está? Empresta teu ombro aí. Tem alguém? Tem alguém? Está vindo uma pessoa em lágrimas. Você não vai ficar para trás, amigo. Deus te amou quando você não prestava. Imagina agora. Cadê a segunda vida? Está aí pertinho de você. Cadê a segunda? Está vindo em lágrimas. Isso é amor. A terceira vida pode estar aí pertinho de você. A terceira vida, cadê você? O meu tempo já esgotou. Me perdoe, pastor, esses 5 minutos.